Sejam bem-vindos ao 7º episódio do nosso podcast Se Construa, um podcast que tem como compromisso te trazer informações para você transformar em conhecimento e melhorar todas as áreas da sua vida. Se inscreva no nosso canal para receber em primeira mão os nossos episódios. E hoje nós vamos falar de um tema muito importante, que é como a comunicação influencia na sua saúde mental. A comunicação nas redes sociais, nas revistas, nos jornais e até mesmo na TV. E para falar desse episódio, para falar deste tema, nós estamos aqui com Larissa Barreto. Ela é jornalista, especialista em marketing digital e mídias sociais. Já atuou como repórter na TV associada ao SBT e também é amante de cultura e de... Beijo, conversa, trocas, que é o que nós vamos ter aqui. Exatamente. Eu ia falar de signos, é amante de signos, minha gente. Era aí essa palavra que estava na minha cabeça e acabou fugindo. Bem-vinda, Lari. Obrigada. Muito feliz que você está aqui. Eu que tô maravilhosa. honrada. Gente, é muito engraçado como é que são as coisas na vida, né? Porque a gente acabou se conhecendo por conta de uma aula, né, de yoga aqui em São Paulo. Só que a Lari, ela é do Ceará. Nós estamos gravando esse episódio aqui em São Paulo e a Lari é do Ceará e a gente acabou se conectando e foi... Cara, conta um pouquinho, como é que foi essa história para você chegar até aqui? Cara, eu sou apaixonada por São Paulo desde que eu vim em 2019 e fiz 4 cursos. E aí fiquei vindo em 2019 essas 4 vezes estudando até que eu entendi que eu tinha que vir pra cá. Tava com aquela sensação de que na minha cidade, assim... Sabe aquela coisa, as asas estavam se tremendo? Preciso voar mais um pouquinho, conhecer novos ares e aqui... Você já estava formada em jornalismo? Já estava formada em jornalismo, fez tinha trabalhado, cursos. Exato, fiz cursos na área de moda, marketing, e aí resolvi vir na louca assim, tipo, não tinha nada certo, mas eu sou uma pessoa muito do flow, do destino, da coisa do acreditar que, tipo, caminho se conhece andando. Então, um amigo veio junto na época, me convidou para morar com ele, passei 2 meses na casa dele, nesse tempo, enquanto eu achava um outro lugar, e as coisas simplesmente aconteceram, sabe? Legal. Eu acho que é um misto, né, de intenção, vontade, faz acontecer que o caminho realmente ele vai se fazendo e você vai entendendo. Exatamente. Você é uma comunicadora nata, conversando com você desde a primeira vez, dá pra ver o seu jeito, a sua comunicação e tudo. Jornalismo já teve influência da família ou não? Veio de... Menina, é engraçado isso, porque lá em casa, meu pai é professor, minha mãe já deu aula, mas ela é psicóloga, a minha irmã é professora e meu irmão é professor. Todo mundo tem essa coisa da oratória, esse dom da oratória da fala. E aí eles falam que eu nunca, até então, nunca dei aula, mas eu comunico para a câmera, nas redes sociais, enfim. A reportagem foi realmente um momento que eu me encontrei muito. E eu tenho essa facilidade e eu gosto disso, da troca. Eu acho que é porque as pessoas têm uma coisa com a câmera, saber que você está sendo filmado, que está sendo gravado, já traz são gatilhos de nervosismo, insegurança. Eu consigo, de alguma forma, botar isso em algum lugar que... Não. Pra você é tranquilo. Exato. E eu acho legal. que, tipo, teatro... Eu nunca fiz teatro nem nada disso, mas existem outros exercícios que as pessoas podem praticar pra relaxar mais, sabe? Legal. Mas, digamos que eu acho que eu já vi com isso, assim, resolvido, não sei. Já tá no DNA. Enfim. E Lari, me conta uma coisa. Sua comunicação, ela acaba sendo leve, você já escreveu, né, matérias, artigos, etc. Como que você vê hoje a comunicação dentro das redes sociais, nas revistas, na TV, associada a esse momento que a gente está vivendo de ansiedade, depressão? Como que essa comunicação influencia a gente consumir mais, a ficar mais ansioso com algumas coisas, ou como essa comunicação pode ajudar a gente a ser mais leve, a aprender, mas ficar um pouco mais leve, assim, sabe? Sabe que eu acho que o mais importante é você ter o senso crítico de poder de entender que você tem que seguir pessoas éticas que têm valores e princípios parecidos com os seus. Mas para isso você tem que primeiro saber quais são os seus valores e princípios. O que é moral, o que é ética para você. Acho que isso está muito perdido. Eu sou um amante da filosofia. Minha mãe como psicóloga, e em casa eu tive isso muito fomentado, assim, a espiritualidade, o estudo, a busca do conhecimento e como a gente tanto compartilha essa paixão em comum do autoconhecimento. O macro vem do micro, o micro e o macro, né, um vem do outro. Então as pessoas... são tantas opções, são tantas coisas acontecendo que as pessoas geralmente que estão perdidas, que são muitas,
querem se apegar ao que tiver, vai consumindo, e de repente nem entende o que está acontecendo. Então eu acho que é importante, a minha irmã, ela vive fazendo rehabs digitais, assim, que é tipo, passar um tempo longe da rede social, passar um tempo sem, eu acho super importante. Eu, como trabalho com isso, realmente é uma relação tóxica de amor e ódio, de ai meu Deus, eu amo, mas também dá um ranço às vezes. O máximo que eu já fiquei foram 3 meses sem tocar, 3 meses, perdão, olha o ato falho. 3 semanas sem pegar no celular. Mas, enfim, tem muita gente que eu brinco que é um termo que amigos inventaram de truqueiro. São pessoas que estão trucando, usando truques ali para enganar as outras. Eu tenho facilidade, dificilmente minha intuição, né? Assim, é porque a gente quer acreditar nas pessoas, né? Tem isso, a gente se projeta no outro, a gente vê, eu me vejo em você, então acho que você pensa e é igual a mim, é isso que lasca. Exato. O mais importante, eu acho que é você tentar enxergar o que realmente é aquilo. Será que essa não pessoa acreditar em tudo que você tá vendo, né? Exato. Porque hoje em dia tem muito isso. Todo mundo parece ter uma autoridade em alguma coisa. Perfeito. Então, porque a rede social, sei lá, tem lá 100 mil pessoas, aquele influencer, ou alguma rede de TV, ou até jornal, não sei, né? Lógico que as redes de TV e jornais, elas têm um pouco mais de fiscalização em cima disso, claro, e são mensagens mais verdadeiras, mas eu percebo que a gente acaba confiando muito em números hoje de redes sociais. Então, a pessoa tem lá 1.000 seguidores, o que aquela pessoa fala, escreve ali, eu vou, abraço aquilo 100%. E às vezes é uma coisa, ou às vezes um post, alguma coisa que vai me deixando mais ansiosa do que tranquila. Sim. Né? Como que a gente pode usar hoje essa comunicação para ajudar? Porque o Brasil hoje é o primeiro país das Américas de transtorno de ansiedade. O 5º maior do mundo em depressão. Eu penso, será que a nossa comunicação em todos esses veículos estão ajudando as pessoas também, sendo um ponto para que as pessoas fiquem um pouco mais ansiosas ou não? Você acha? Eu acho que sim, com certeza. É preciso fazer uma curadoria disso. Eu tenho um podcast com minhas primas, que são mulheres maravilhosas, super inteligentes, engraçadíssimas, e a gente está sempre falando de diferentes temas, notícias da atualidade, e a gente falou muito dessa questão de haver um controle. Isso é uma questão de saúde pública. Exato. Saúde mental, assim, as pessoas, tudo isso que está acontecendo. Hoje eu vi uma matéria dessa crise que está tendo lá acho que foi na Filadélfia, dos Estados Unidos, de uma nova droga que tá assim, que as pessoas estão tipo muito zumbis na rua. Tem questões acontecendo, tá falando da rede social, mas tudo de alguma forma tá atrelado. Exato. Tecnologia, a gente não conseguir lidar com o que tá acontecendo numa velocidade muito rápida. A moral e a ética não acompanham o desenvolvimento tecnológico. Exato. Então a discrepância, a injustiça socioeconômica, as coisas estão muito confusas. Eu concordo contigo e, sendo direta na minha resposta, eu acho que a gente tem que ter prioridades, autoconhecimento para fazer escolhas. Saber quem seguir, o que vai se consumir. Você tem que ter essa autoestima de prezar pelo seu tempo. Exato. Quantas vezes a gente perde minutos, horas, dando scrolling ou assistindo algo? O que aquilo está me trazendo? Exato. Eu sei que às vezes a gente precisa de algo bem, para relaxar. Uhum. Né? Nem sempre tem que aprender, pelo contrário. Mas até aquilo que você está buscando para relaxar, para rir, para ficar de boas. É saudável, é legal, tem uma energia massa, porque tudo é energia, tudo é frequência. Exato. Aquilo dali está sendo algo positivo de alguma forma? Eu não assisto mais filme de terror, por exemplo. Eu também não. Eu não vejo mais sentido. Eu fico assim... Já é tanta coisa pra eu me estressar. A vida já tem o próprio terror dela, a louca. A gente já tem tanta coisa pra ter medo. Por que eu vou fomentar isso? Exato. Socorro. Eu também sou assim. E eu volto agora a pergunta pra ti, porque aqui vai ser um bate-bola, amor. Ela pergunta, mas eu também pergunto. Jornalista, né, gente? Jornalista, óbvio. Uma das coisas que, Ave Maria, eu achei fantástico quando eu fui fazer a aula na Arena Centauro com você, Amor à Primeira Vista, foi a questão de ser específico para a ansiedade, yoga para a ansiedade. E eu já havia feito yoga, e eu atrelava muito aquela coisa da dificuldade, do avanço, nananá. E é interessante a gente falar até dessa diferença do hobby, do que você faz pra relaxar, pra ficar de boa. Tipo, eu não tenho que ser bom nisso, eu vou só fazer pra sentir o prazer de fazer. Ou não, a gente vive nessa noia de competição, tenho que melhorar, tenho que avançar. E a yoga, essa coisa do asana, eu tenho que conseguir fazer esse asana, eu tenho que conseguir fazer, isso aqui tá muito difícil. Quando eu fui pra tua aula, eu só me senti bem. Eu senti aquela sensação de engrenagem sendo girada, limpando tudo. É tipo um exorcismo, gente. É um alinhamento de chakra versus exorcismo. A gata sai renovada. Maravilhosa.
como foi que tu buscou, assim, em que momento tu viu que, tipo, cara... Era isso. É. Olha, você sabe que, ligado ao que a gente estava falando antes, né, de coisas, a gente foi para comunicação, essa coisa dos filmes que deixam a gente mais estressado. Eu trabalhava com informática antes, não parece, mas eu trabalhava. E eu via muita tensão, assim, no meu dia a dia. Então, pegava metrô, cheio, era trânsito. Então, assim, eu via muita... Era cobrança, era prazo. E aí, quando eu descobri essa coisa do yoga, né, 10, 13 anos atrás, nem se falava disso. Eu não tinha ninguém no meu círculo de amizades, né, que falava sobre isso. Então, quando eu vi essa oportunidade, quando eu fiz lá uma primeira aula, né, comecei a praticar, eu falei, nossa, é isso. E aí eu vi isso me trazendo essa leveza, esse bem-estar. E, ao mesmo tempo, o desafio físico. Porque era para fazer coisas que aparentemente eram simples, mas que eu não conseguia fazer. Eu não conseguia fazer nada. Olha, pra você ter ideia, eu mal encostava as mãos nos meus joelhos. Meus ombros eram tensos, porque o meu estilo de vida ele já era um pouco mais tenso. Então era um estilo de vida muito... chega em casa tarde, acorda cedo, e, sabe, trânsito, e trabalhava longe, nananana, coisa que é quase que padrão. E eu vi no yoga um escape, sabe? O momento que eu chegava ali na sala, eu falava, nossa, respirar em 4 segundos, igual a gente faz na aula, respira, conta 1, 2, 3, 4. Nossa, era 2, tinha uma dificuldade de soltar o ar lento que você não faz ideia. Então, quando eu conheci o yoga, eu ainda trabalhava com informática, tinha 18 anos na época. Hoje eu tenho 35. E assim, foi amor à primeira vista. Pelos desafios que ele me trouxe, ao mesmo tempo pela sensação que eu não conhecia. Porque eu nunca tinha pisado numa academia. Eu não fazia academia, não vim de uma família que fazia assim esportes. A gente ia pro clube, às vezes, né? Pro parque, mas não conhecia esse tipo de atividade física, assim. Perfeito. Então, isso foi me trazendo... E eu vou ser bem sincera, assim, hoje, eu não sei como seria a minha qualidade de vida se eu não estivesse dentro do yoga. Porque é muito estresse, São Paulo, é muito barulho, é muita cobrança, é muito papapá, enfim. Então, eu percebo que toda vez que eu vou dar uma aula, que eu sento ali, às vezes, que eu faço alguma coisa, principalmente no online, aquilo faz assim, ó. Eu faço aula, tenho um professor também, né? E eu faço aula às terças-feiras. Nossa, eu saio da aula assim, ó, parece que passaram purpurina e radiante, sabe? Então, é muito renovador pra mim. E quando você comentou, né, você falou assim, nossa, eu saio nova da aula. E eu achei aquilo maravilhoso, porque eu falei, é essa sensação que eu quero trazer para as pessoas. Perfeito. Sabe? Mas e aí me diz uma coisa, muitas pessoas não entendem o yoga, o que é o yoga, que existem diferentes tipos, digamos, Sim, e aí tá inclusive sim. numa aula que originou inclusive esse momento aqui que a gente, né, teve essa troca, de explicar para as pessoas, acho que de forma nem breve, didática, o que é o yoga, que tipos existem, como é, para que as pessoas tirem, eu acho que esse medo, esse preconceito de tipo, não, é muito complicado, é muito difícil, e entender, assim como a meditação, porque eu acho que o yoga é um tipo de meditação, posso até depois compartilhar meu relato com isso, para simplesmente fazer. A gente não precisa ir fazer algo para ser excelente e arrasar, Exato. é só para conhecer. Exato. Sair da zona de conforto e do que é conhecido pro desconhecido, né? Exato. Existe algumas modalidades de yoga. Perfeito. É até ressaltar para que as pessoas tomem um certo cuidado, porque lá atrás, quando eu comecei, eu passei por um perrengue, que é muito aquilo que já passou no Netflix, do Bikram, não sei se você já chegou a ver, aquelas coisas de João de Deus, aquelas coisas. Sim, sim. Então, nesse meio, né, de holístico, nesse meio mais de autoconhecimento, existe também, a gente precisa tomar cuidado onde a gente entra. E como eu não conhecia ninguém para me orientar, eu fui na primeira escola que, né, me falaram, ali é legal. Então, eu passei por um perrengue ali, mas aí depois eu consegui sair e tudo, aí eu entrei numa escola certa mesmo de yoga. E aí que eu comecei realmente a aprender o que era yoga de verdade, sem aqueles perrengues tipo Bikram e tudo mais. Quem não faz ideia do que eu tô falando de Bikram, no Netflix tem uma série com esse nome, se você assistir você vai entender o que eu tô falando, né? Então existem algumas modalidades de yoga, Hatha Yoga e Ashtanga Yoga são os principais.
Então, Hatha Yoga é uma modalidade e Ashtanga é outra modalidade. São as principais. Se você for numa aula que o professor fala, eu sou professor de Hatha Yoga, ele provavelmente sabe o que está fazendo, principalmente também do Iyengar Yoga. Iyengar foi um professor que ele experimentou nele as técnicas do yoga e ele meio que se autocurou. Só que com alguns acessórios. Então, a gente tem um cinto de yoga, que a gente chama de yoga pata, tem uns bloquinhos, tem um bolster, que é um almofadão, tem cadeira. Aquilo são formas do aluno fazer a mesma postura, ter o mesmo benefício que uma pessoa mais alongada, que não tem tanta dificuldade física, e ter os mesmos benefícios. Então, por exemplo, se sua mão não toca no chão quando você vai para frente, você tem os bloquinhos... Perdão. Você tem os bloquinhos que as suas mãos ficam no bloquinho. E aí você fica com o tronco mais elevado, mas você não fica tão curvado, tão torto. Então, Hatha Yoga, o Iyengar Yoga, que é esse yoga desse professor Iyengar, está dentro desse Hatha Yoga, que é uma modalidade. E o Ashtanga Yoga é muito parecido com esse Hatha Yoga também. E é importante a gente falar isso, porque muita gente me pergunta, como é que eu conheço um lugar sério de yoga? Cara, Hatha Yoga, Ashtanga Yoga é o básico. E Iyengar Yoga, você ali já vai ter o que você precisa estando num lugar realmente seguro. Principalmente se o professor entender de Iyengar. E aí, Lari, dentro do yoga a gente acha muito que é só postura, né? Mas, por exemplo, o yoga ele é dividido em 8 partes. E por que é importante a gente entender isso? Porque quando você vai numa aula, por exemplo, aberta, que tem outras pessoas, que a gente faz mais postura, respiração, a gente precisa entender que tem algumas etapas ainda por trás que você aprende, que é mais teórica, como, por exemplo, não violência, que é não ser violento não só em eu chegar e não ser violento com você, mas é de que forma eu não sou violenta comigo. Pensamentos, palavras, alimentos que eu como, lugares que eu frequento, que acaba de alguma forma sendo violento com aquilo que eu sou. Então eu nunca vou ser violento comigo na prática, tentando fazer uma coisa, por exemplo, que eu ainda não consigo fazer. Por exemplo, lá na aula vocês estão num processo de... Tô com um pigarro aqui, peraí. E eu acho tudo isso porque é a coisa de você se respeitar e essas coisas serem como ajudas que a gente tem que ter a humildade de entender o processo. É porque a gente já quer chegar lá e arrasar. Peraí que eu vou ser a próxima yogi. Louca, não, aceita ajuda, vai no teu processo. Já começa aí. Por exemplo, não violência. Depois, asteia, que é não roubar. Mas o que é? Não é simplesmente não pegar seus óculos e não roubar. Mas é o que rouba a minha energia? Novamente, pensamentos, palavras, alimentos. Tem alimentos que você come que te dá um pico de insulina, depois cai a tua energia, né? Alimentos que roubam o seu sono. Por exemplo, uma pessoa que é muito ansiosa, muito estressada. Ela já tem um cortisol muito elevado, nível de adrenalina todo dia muito elevado. Se ela toma muito café com cafeína, isso vai prejudicar o sono dela. Ó, roubando a qualidade do sono. Então, coisas que eu vejo, que a gente está falando da comunicação, que coisas que eu vejo que podem ser violentas com o meu emocional, que podem roubar a minha energia, a minha saúde mental. Cara, eu falo muito, eu lembro na época que eu morava com os meus pais, eu falava muito com eles sobre não assistir esses jornais abertos, de rede aberta. A violência mental que é aquilo. Porque assim, tem muita coisa boa acontecendo, como por exemplo na cultura, na TV Cultura. Eu adoro a TV Cultura. Você tem mesa redonda, você tem café filosófico, não sei se ainda tem, mas antes tinha. Leandro Carnal, Mário Sérgio Cortella, estavam todos lá. Falei, cara, por que não passa isso numa rede mais popular? Porque não agrada. Mas será que não é uma forma de educar? Não sei se você concorda comigo, Concordo. Você que é jornalista. Sim. E a internet, ao mesmo tempo, no início, agora tu tinha comentado isso, né? A gente tá falando da veracidade, da autenticidade do conteúdo, se a pessoa tá trucando, tá fazendo aquilo pra, enfim, no final é lucro, né? As pessoas querem atenção, poder, controle, dinheiro. Exato. E a internet foi um grito de libertação, foi uma grande libertação, porque antes estava tudo aí nesse polarizado. Só naquelas... Exato, então eu acho que... Gente, isso é tão louco, eu brinco muito, eu falo muito a expressão falha na Matrix, porque Matrix pra mim é um filme altamente filosófico. Eu também. Gente, que filme é aquele, pelo amor de Deus? Socorro. Já assisti várias vezes e todas as vezes vem uma janela mental diferente, uma interpretação, uma cena, um diálogo, você fica, pô, é isso. É fantástico. E esse é o caminho. Filmes, arte, pessoas que estão comunicando coisas, pra mim uma série que é assim, eu acabo ramificando assim um pouco as respostas, mas é porque vem várias referências na minha cabeça, mas é fundamental, adoro dar dicas de, tipo, filme, série e Black Mirror. Black Mirror eu acho fantástico, Nossa, cara. Black Mirror é tipo assim,
Alô, está acontecendo, a gente tá... Sabe aquele filme Explica pra quem não conhece o que é Black Mirror. Black Mirror é uma série, gente, no Netflix, streaming Netflix, que fala, assim, cada episódio é uma história diferente, episódios de 50 minutos por aí, e que conta, assim, histórias de um futuro distópico, algo assim que até então não acontece, mas você olha, isso tem semelhança com o que a gente tá vivendo, pode ser que isso acabe acontecendo. Assim como os vários filmes, assim. Matrix é uma ficção científica, eu digo que não é mais a ficção científica, gente, tem coisa que tá acontecendo. Exatamente. Lembra aquele Não Olhe Para Cima, recentemente? Eu vi. Cara, pior que tem algumas coisas que eu paro um pouco de ver, porque a gente já tem essa consciência, né? Então, por exemplo, natureza e tal. E aí, quando eu assisto, vai me dando um negócio assim, interno que eu falo, meu Deus, realmente as pessoas não estão vendo. Vou parar de assistir isso porque eu já tô ficando nervosa, sabe assim? Sim. Muito doido, E é né? engraçado que aí eu converso com pessoas que, tipo, ai, Lari, se tu tá falando dessas coisas, eu queria ter pessoas pra conversar sobre isso. Nossa. Eu me sinto muito só, porque eu busco essas coisas, mas as pessoas que eu convivo me acham doido. Tipo, que é tipo a manada, né? A pessoa que tá indo contra o movimento. Eu digo, olha, existem. A gente tá ali, tá todo... Essas pessoas se conhecem, assim, energia, frequência. Não tenha medo de mudar, não tenha medo, tenha coragem de buscar aquilo que seu coração, que sua alma tá pedindo de conhecimento, porque as pessoas têm medo disso, da solitude, porque isso vai te excluir. Exato. E as pessoas, eu percebo que as pessoas têm medo de falar sobre assuntos que não vão gerar... Por exemplo, a gente estava falando de coisas que comunicam e podem gerar um pouco mais de ansiedade. Uhum. Mas tem certas coisas que não geram ansiedade, são um pouco mais delicadas de falar e precisam ser faladas que as pessoas têm medo. Como, por exemplo, essa questão ambiental e etc. Não é legal a gente saber que os mares estão morrendo. Mas precisa ser falado para que a pessoa entenda de que quando ela vai para a praia, qual a atitude que ela precisa ter, né? O que ela precisa ter. E o que você falou do Black Mirror, gente, aquilo é maravilhoso para a gente refletir. Porque às vezes a gente tá tão na Matrix, né? Dentro da nossa bolha, dia a dia, repetindo o padrão. E quando você assistir algo que te acorda, você fala, nossa, eu vou mudar. Provavelmente, a grande maioria das pessoas que assistiu o Black Mirror episódio das redes sociais deve ter ficado um tempão sem usar a rede social. Eu fiquei uns dias sem usar, porque eu falei, meu Deus, o que é esse negócio dos likes? Sim. E uma coisa que eu acho muito louco quando se fala do que está acontecendo no mundo e tal, é recorrente as pessoas falarem assim, mas eu não vou estar aqui para ver. Tá acontecendo agora, talvez seja... Aí não quer ter filho porque... Não, e se tiver filho, vai vir para a próxima geração, nananá. Olha a percepção que essa pessoa está tendo da existência. Ela está vendo a existência como a vida dela, a encarnação dela agora. Vou esticar um pouquinho a baladeira agora, se você não respeita a outra forma da pessoa de acreditar nas coisas, leave the room. Mas é porque eu acredito que isso aqui é uma jornada espiritual, uma vivência terrena, é um momento. O negócio está muito mais além do que a gente imagina. Então, para mim, Matrix é uma metáfora da vida. Então, quando a gente morre aqui, só volta para onde a gente veio antes de nascer. Nascer foi uma morte lá para nascer aqui. Nessa dimensão, nessa existência. Eu tive uma criação, assim, espiritualista, ecumênica, cristã, enfim. Mas sempre pela busca do conhecimento, o espiritismo kardecista foi muito presente na minha vida. Então, eu trago realmente esse discurso de encarnação, de existência e tal, só para justificar que as pessoas que acham que quando elas morrerem, tá resolvido, não vou mais lidar com os BOs da Terra e do planeta. Louca, meu amor, você vai lidar sim. Porque o rolê é muito maior do que a gente imagina. Você só... Chega o tilto, gente, pra falar disso, tô enrolando a língua. Você vai lidar com isso de outra forma e de outro lugar. É assim eu penso. Acho que as pessoas têm um lugar de conforto que elas querem estar, e quando eu morrer eu não vou lidar com isso. Vai. Acho que o negócio é babado e... Vamos tratar o mundo como a nossa casa. Exato. Sabe, uma vez, uma coisa clichê, rapidinho, que eu acho banal, mas é bizarro. Não limpar a calçada quando o seu cachorro faz cocô. Gente, socorro, se o seu cachorro faz cocô no meio da sua sala, você vai deixar lá? Não, a rua é a extensão da sua casa. Uma vez eu tive uma briga com um cara, eu e minha mãe, numa praça lá que a gente tem pertinho da nossa casa em Fortaleza, porque ele não limpou o cocô do cachorro e a gente, tipo, como é que pode? A pessoa não tem essa consciência de limpar aquilo que ela provocou, coletivo, consciência. Exato. Tem uns closes errados ainda, irmã, que a sociedade continua a persistir, que eu fico passada. Isso que você comentou, do coletivo, da consciência. E eu volto até pro que a gente estava...
falando no início do quanto quando você pensa no coletivo, tem coisas que você não vai falar, tem coisas que você não vai escrever, não vai, enfim. Como, por exemplo, se as pessoas pensassem mais no coletivo. Então, por exemplo, o que eu não falo pra você pessoalmente, eu não ia escrever em umas redes sociais, eu tô voltando, né, ao início. Se eu pensasse no coletivo, é o que você comentou, eu não ia deixar um cocô na calçada, eu não ia deixar, sei lá, um banco que eu sujei sujo, eu não ia jogar um papel no chão, porque... Então, eu acho que essa falta de consciência do coletivo, ela gera uma violência, e a gente volta pro yoga, ela gera uma violência coletiva, que é por isso que eu volto e falo, gente, eu acho que da forma correta, eu gostaria que muitas pessoas praticassem yoga. Não se formassem professores, não, mas praticassem pelo menos os yamas e os niyamas, que são os 2 primeiros conceitos do yoga. Porque quando você abrange essa questão da não violência, quando você abrange, que outro pilar é o autoconhecimento, autoestudo, estudo do ser, estudo de si mesmo, né? Você olha pra você e você faz um autoestudo, você fala, putz, deixei o cocô do cachorro na calçada. Tava aqui? Não. Alguém pode parar e pisar. E se for eu que passar aqui de novo, e escorregar e pisar? Olha o seu autoestudo sendo feito. Né? Ah, joguei o copinho lá no mar. Ah, tá. E se o peixe que eu pescar depois para comer estiver infectado com plástico? Não sei, sabe? Então, a gente volta para essa coisa do yoga, como você perguntou lá antes, o quanto essa consciência é importante, porque yoga vai muito além do tapetinho, como você já sabe. E até isso que eu queria te perguntar, já que a gente tá nesse bate-papo, como é que o yoga influenciou sua vida, assim, nesse momento, desde que você começou a praticar? Que consciência você leva? Quando eu comecei o yoga lá em Fortaleza, a professora da época perguntou o que eu estava buscando. E eu fui em prol da consciência corporal. Eu sempre fui muito encurtada e tal, e eu sabia que isso aqui é um avatar onde a minha alma está acoplada. Legal. Então eu sei que o meu corpo diz muito sobre a minha alma. Pedacinhos de mim que isso aqui tá doendo, isso aqui tá travado. Eu acredito muito nessas coisas de reflexologia. Cara, o corpo fala. Total emoção, né? Quando você tem a mesma coisa, você tá muito tenso aqui em cima. Exato. Cara, vem daqui. Bruxismo, braquismo, mente muito ansiosa. Não tem uma pessoa que seja Perfeito. calma e tranquila que tem bruxismo ou braquismo. Não tem uma pessoa calma e tranquila que tem atenção nas coisas. É realmente o que você falou, é muito emocional. Exato. E aí, com as práticas, eu fui vendo a questão do medo também. E aí é muito importante tanto a prática como também a noção, você ir ler, você buscar entender. Na mesma época, na época da pandemia, eu comecei a meditar. E foi engraçado que a meditação realmente foi um chamado. Eu sempre tive essa sensibilidade, para quem acredita, alguns chamam de mediunidade. Desde muito nova eu tinha umas percepções, intuição, já aconteceram algumas coisas assim bem loucas aí na minha vida, nesse aspecto. E naturalmente. Quando eu comecei a meditar na pandemia, eu entendi que, meu Deus, isso é algo tão básico. Prestar atenção na respiração, prestar atenção na sensação corporal, ancorar. Eu comecei com... E o que me atraiu, assim, principalmente, eu já sabia, meditação e tal, ficava, ai meu Deus... Mas foi um aplicativo, o Headspace, que tem no Netflix, ele fez um documentário super legal, uma sériezinha super didática, super fofa, falando da meditação. E eu digo, cara, é sobre isso. 10 minutinhos por dia, eu fazia assim que acordava. Hoje em dia eu tô mais fuleiragem, como a gente diz lá no Ceará. Preciso voltar a ter mais disciplina. Mas você vai começando a ter mais atenção, a ter mais calma, ter consciência no momento presente. Porque no final das contas é isso. A nossa mente está sempre aonde? No passado ou no futuro. E a gente tem que estar onde, gente? Agora, no agora. Isso faz muita diferença na vida. Perfeito. E o yoga faz isso porque se você tá ali concentrado no seu corpo, na sensação que você tem que ter, o que eu preciso fazer, claro que tal hora a mente vai. Não é que você tem que ficar forçando, as pessoas falam muito, eu não consigo meditar. Não é sobre conseguir. Não existe meditação perfeita, é fazer. O pensamento vai vir, mas você deixa o pensamento ir e volta para a respiração. O pensamento vai vir, deixa ir. É só isso, é esse exercício, não é chegar, pera que eu quero agora levitar. Ah, louco, irmão, aceita, não vai acontecer. O importante é você só se dedicar a fazer o processo. Maravilhosa. Não é sobre isso? Totalmente sobre isso. Quando você falou de tentar controlar os pensamentos, a grande maioria das pessoas eu pergunto assim, elas me perguntam, como é que eu faço para meditar? Eu falo, bom, começa sentando e prestando atenção na respiração. Mas eu não consigo meditar, já tentei várias vezes, porque as pessoas tentam controlar o pensamento. E não existe mente vazia.
na prática meditativa. O que vai existir é um processo, como você falou, metacognição, o processo de você se autorregular. Então, a mente vai, vem o pensamento. Eu sempre brinco que é mais ou menos assim, né? Aqui é a sua mente, aqui é o pensamento. Então, vai surgir o pensamento vai, aí a mente vai grudar no pensamento, você leva a consciência para o corpo de novo, a mente desgruda do pensamento e o pensamento passa. Vem o pensamento, a mente vai grudar no pensamento. Então, por exemplo, você esqueceu a roupa na máquina. Olha o pensamento, esqueci a roupa na máquina, a mente gruda ali, você fica, então a roupa na máquina que eu tenho que estender quando eu voltar para casa. Isso é real, viu? Eu tô passada que ela acertou, eu esqueci a roupa na máquina. Aí você fala, não, deixa eu voltar aqui para minha respiração. Aí o pensamento faz o quê? Passa como uma nuvem no céu. Perfeito. Então, não vai ficar sem pensamentos, mas esse intervalo entre o pensamento que passou e o pensamento que está surgindo, você tem um intervalo. Nesse intervalo é que você está concentrado no presente, prestando atenção no seu corpo, na sua respiração, é que você sente esse estado de paz, esse estado de tranquilidade. Por isso que as pessoas se enganam, quero a mente vazia. Outro exemplo que eu costumo dar é assim, na hora da prática, você vai sentar numa calçada, de frente para várias avenidas cheias de carro. Essas avenidas cheias de carro é a sua mente. Você está na calçada da sua mente sentadinho lá, igual a gente fazendo no interior, sentado lá com criança. Só que essa rua, essa mente está cheia de pensamentos, são os carros. Bicicletas, carros, motos, pessoas também andando a pé. Tudo isso, pensamentos, ideias, lembranças, etc. Você vai entrar na frente do carro em alta velocidade para parar? Você vai entrar na frente desse pensamento para tentar parar? Para pensamento. Não vai. A última coisa, esse carro vai te atropelar, esse pensamento vai te atropelar. Sua mente não vai parar. O carro vai te atropelar e vai embora, e vai continuar vindo o carro, pensamento. O que você faz? Você senta nessa calçada da mente e simplesmente para e observa. Vai surgir o pensamento, vai ver que vai entre um pensamento e outro, vai ter um intervalo. Daqui a pouco esse fluxo de pensamentos vai reduzir. Então já passa das 6 horas da tarde, das 7 horas da tarde, ou das 6 da manhã. Você vai perceber que o fluxo de carros, o fluxo de pensamentos vai diminuindo, porque você está ali, vai passando. Perfeito. E daqui a pouco você vai se concentrando cada vez mais no intervalo entre um pensamento e outro. Só que tem características muito importantes, Lari, e eu acho que isso é importante até da gente falar, porque tem certos tipos de prática que podem deixar a pessoa até mais ansiosa. Na meditação, a gente usa muito para meditação cura, tudo, mas não é todo tipo de meditação que é para todo mundo. Se você não tiver uma característica, você, por exemplo, você pode estar no momento presente, você vai lá, senta, presta atenção na sua respiração, só que você pode estar muito crítica, com barulho, com a sensação, com não sei o quê. Você pode estar muito tentando controlar. Quando você está muito crítico e tentando controlar, tentando bloquear a situação, etc., você vai ficando mais ansiosa. E aquilo piora o seu estado mental. Então, a gente precisa colocar, primeiro, uma abertura frente ao que está acontecendo. Então, imagina que você está mais ansiosa ou mais agitada. Cara, se abre, não tenta mudar o estado atual. É o que você comentou. Não chega lá tentando... Como é que foi que você falou? Vai acontecer do nada, uma coisa assim que você comentou, enfim. É sentar, observa, com abertura. Segundo passo, amorosidade e gentileza. Se eu não estou amorosa e gentil para esses meus processos internos, no momento que eu paro para fazer uma prática, meu filho vai jorrar sentimento, emoção, coisa antiga. Não vai ser na primeira, na segunda ou na terceira que você vai sentir. Às vezes pode ser que você sinta uma sensação de bem-estar, mas pode ser que não. Sim. Pode ser que na hora que você sente, que você... tira o olhar da pele para fora e você abre esse olhar da pele para dentro, vai jorrar igual um vulcão, um monte de emoção, um monte de pensamento, um monte de ideia, um monte de lembrança. Você vai abrir os olhos depois e vai falar, meu Deus, não quero isso não, vou embora, levanta e vai embora, porque você não quer lidar com aquilo. Então a gente estar aberto para essa amorosidade e gentileza, essa bagunça interna que você vai encontrar, porque vai encontrar bagunça interna. Eu encontro, o guru lá da Índia encontra, todo mundo encontra. Então... não tentar controlar, amorosidade e gentileza. Então, essa abertura frente ao que você encontra. Aí você tá ali tranquilo, você não tá querendo controlar nada. Então, é aí que a gente consegue uma prática meditativa mais tranquila. A partir do momento que você sabe que você não vai ter uma mente silenciosa, que a pessoa vai ficar para pensamento. Você sabe uma outra coisa que eu falo muito? É assim, ó. Imagina na hora que você vai dormir. A pessoa tá lá, ela deita, ela vai tentar dormir. Aí a mente dela tá muito agitada. A gente não consegue controlar a mente pela mente.
Por exemplo, você fica lá tentando, para a mente, a mente para. Não vai parar. Então você nunca consegue controlar a mente pela mente. A pessoa, quando ela vai fazer meditação, ela nunca tem que ficar tentando controlar os pensamentos. A gente precisa de um outro veículo para controlar a mente, que no caso pode ser a respiração ou os movimentos físicos. Então, por exemplo, a respiração ela é um veículo para você diminuir a frequência mental, a frequência cardíaca, e assim você consegue se concentrar mais no presente. Ou os movimentos, os asanas, as posturas de yoga. Você está lá se movimentando, aquilo vai te dando mais estado de presença, vai liberando mais cortisol, adrenalina, vai liberando seu corpo de alguma tensão. Quando você senta para fazer no final da prática, você fala, nossa, agora eu tô aqui. Então é muito importante isso antes de uma prática meditativa. Eu sempre falo, algum alongamento, algum movimento, algum exercício de respiração, porque sem a respiração administrada, sem um ritmo de respiração legal, a gente não consegue fazer uma boa prática meditativa. O Headspace, como você falou, é um excelente aplicativo, eu amo, porque eles vão dando essa consciência do que é a mente, desses carros de pensamentos, né, etc. Muito legal. Sim. E um evento importante na minha vida que eu esqueci de citar foi que eu fiz um curso de 3 dias de meditação em 2018. Olha. Que me introduziu. Foi com esse mesmo amigo, se você estiver escutando, Walter, te amo, um beijo para você. Que Ave é um amigo e irmão e a gente... Foi o que eu vim junto para São Paulo. E aí pessoas... Tem esses encontros, né, divinos que a gente cruza com algumas pessoas que é porque tem que viver algo junto ali nitidamente. Uma troca muito, muito importante. E a gente fez esse curso e eu lembro das dinâmicas do curso, foram inesquecíveis. O que tu falou agora me veio muito aquela coisa de o nosso sofrimento, ele vem de não aceitar as coisas como elas são. Exato. Erês ou arerês. E teve uma dinâmica que eu nunca esqueci, que me marcou demais, que a gente tinha que olhar nos olhos das pessoas por, muitos minutos. 5 minutos não é muito tempo, mas para olhar no olho de uma pessoa que você nunca viu na vida, o professor fazia um círculo, e aí a gente ficava, né, revezando, e cada um passava um tempinho ali olhando no olho da pessoa. E aí ele ficava fazendo perguntas e te induzindo a uma reflexão. Se Deus se apresentasse para você como essa pessoa, o que você sentiria? O que você acharia? O que essa pessoa passa para você? E não podia desviar. No início as pessoas riam muito, ficava aquele clima constrangedor, obviamente, sabia-se que isso ia acontecer, e era legal, mas eu acho que a principal lição é como essas coisas sutis, que a gente não se toca, são tão profundas e tão assim, provocam uma mudança tão intensa. Totalmente. Isso aqui é a janela da alma, cara. Quando o povo brinca assim, qual é a primeira coisa que você olha numa pessoa ali na hora da paquera? Não tem. Olhos. Olhar. É o lance, cara, porque é a troca. Exatamente. Então, eu nunca vou esquecer, essa dinâmica do olhar não é um curso de meditação, mas é porque é sobre isso. Vai muito além de só, enfim... É muita presença você olhar nos olhos de uma pessoa. Muito. Porque, por exemplo, você pode estar falando, e aí eu tô aqui olhando para um lado, olhando para cima, mas quando eu tô olhando nos teus olhos, é muita presença. Sim. Né? E é o que você comentou, uma prática meditativa, como você colocou, é sentar e prestar atenção na respiração. É o simples, e o engraçado que é tão simples que se torna desafiador. É o que você comentou do olhar nos olhos. Hoje, a gente tem um distanciamento muito grande, principalmente depois da pandemia. E, claro, a gente ficava com a máscara na boca, precisava olhar nos olhos. Mas a gente ficou muito enclausurado em casa, né? As crianças estão muito no videogame, muito no computador e tal. Elas estão perdendo essa coisa do olhar nos olhos, da comunicação. E aí a gente entra naquele lugar que você comentou, do cara que não recolhe as fezes do cachorro na rua. Que aí a gente volta para o yoga e pensa na não violência porque a gente não tem mais essa empatia, essa conexão. Perfeito. Porque se eu estou mais conectada com você na empatia, é o que você comentou quando a gente estava conversando fora aqui do pod, se eu me vejo em você, cara, minha reação, meu pensamento de coletivo, ele vai ser diferente. Perfeito. Sabe? Eu não sei, eu penso um pouco nisso, assim... Enfim, muitas coisas, hein? Se deixar dá mais 2 horas aqui de pod, Lari. Não tenha dúvidas, gata. Eu amo ainda mais essas pautas. E ela arrasa, né, meu amor? Ela faz uma costura. A senhora pegou, costurou tudo, aí puxa aqui, papá. Tudo fez sentido. Elas falaram de pencas de coisa. Eu tô na frente de uma jornalista, né, meu amor? Eu preciso, né, fazer fingir o costume aqui. Só na louca, deu super certo. Vamos fazer um bate-bola? Vamos. Bate-bola. Amo. Vamos lá. Papo rápido. Pergunta e responde o que vier na sua cabeça. Tá. Um livro.
um livro, Comer, Rezar e Amar, da Elizabeth Gilbert. Uma pessoa que te inspire, por quê? Minha mãe, eu amo ela demais, eu admiro muito ela pela mulher forte, inteligente, persistente, amorosa que ela é. Como é o nome da sua mãe? Érica. Dona Érica, tá assistindo, né? Depoimento, amor aqui, ó. Beijo. Bruxona, o oráculo da minha vida. É mesmo? Uma frase. Para ser sozinho é preciso ser imenso. Ou então, seja você a mudança que você quer ser no mundo. Gandhi, Libriano, perfeito. Essa frase é minha frase. Seja a mudança que você quer ver no mundo. Essa é minha frase. Ela resume tudo. Cara, muito bom. Uma palavra que te define. Alegria. Alegria. Uma mensagem para o mundo. Amor, eu sei que é difícil, mas se coloca no lugar do outro. Pensa, cada ato, se fosse comigo, tente se flagrar na sua hipocrisia. Basta. Perfeita. Como é que as pessoas te acham nas redes sociais? @LarissaBarretoG no podcast. Ai, gente, isso no Instagram. Já ia falar do podcast também, porque ela tenta girar vários pratinhos ao mesmo tempo. Mas tudo. No Instagram, @LarissaBarretoG. No Spotify, eu tenho o Papo de Prima e o Laris Lives. Por hora é isso. E aqui. E você faz as pautas, né? Como jornalistas e tudo. Perfeito. Quem quiser te conectar com você, pelo seu Instagram mesmo. Ai, gente, tô até nervosa, assim, dando essas respostas. Ai, me sentindo muito importante. É sobre isso, gata. Sim, sim, sim. Me chama no Instagram. Gente, como é que a gente faz propaganda de si nesse momento? Não sei. Pois é, tem que fazer, meu amor. Pois é, fui pega de surpresa. É porque jornalista, você fala muito das outras pessoas, mas de você, perfeito. quando é de você, sempre se pega... Deu um tio, eu digo, gente, como assim? Socorro. Mas Larissa Barreto G, né? No Instagram. Lá manda uma mensagem e... Porque lá, eu sou muito cadelinha do Instagram, eu brinco muito com isso, que eu tento ir para outras redes sociais, eu estou presente nas outras redes sociais, mas lá eu fiz o meu portfólio. Então, assim, e observa, hoje em dia, a grande maioria das pessoas, quando se conhece, qual é o teu Instagram? Qual é o teu Instagram? Então, eu deixei que a minha página ficasse ali profissionalmente, realmente a pessoa quer saber o que eu faço, que me entender, vai lá que você vai sacar. Se não, manda o DM, ó, que ela tá aqui. Rapidinho, antes da gente terminar, eu queria que você deixasse uma mensagem sobre comunicação, super rápida, para quem tá entrando nesse mundo do jornalismo, tá começando a escrever coisas também nas redes sociais. Uma mensagem para que essas pessoas se comuniquem de uma forma clara, mas tomando esse cuidado com a saúde mental. O que você falaria hoje para quem está se formando agora, baseado em como você trabalha, em como você escreve, na sua comunicação, que ela é super leve, super gostosa? Como é que... Tenha como intuito o propósito de compartilhar, de fazer do mundo um lugar melhor. Não só se conectar na sua vaidade, no seu ego, estar ali para... satisfazer a sua autoestima, sabe? Porque eu acho que no final das contas é isso. Eu mesma caio nessa armadilha. Eu sou o meu laboratório de mim. Eu amo me flagrar hipócrita, eu cometo meus erros. E é muito tentador você querer o like, você querer o elogio, você querer esse reconhecimento. Mas, cara, reconhecimento tá muito além disso. E tenha responsabilidade. Palavra tem impacto, tudo é intenção. Então, realmente, eu acho que é buscar ter conhecimento. Minha mãe e minha irmã, eu brinco que elas são minhas maiores lovers, fãs e haters. Porque, do mesmo jeito que elas me elogiam, elas puxam minha orelha. Ter noção do que está falando. Peraí, presta atenção, isso aqui você tirou da onde? Comprove. Porque é responsabilidade. Ter responsabilidade com o que você está falando e ver mais pelo compartilhar e tornar o mundo um lugar melhor. E não só vaidade, futilidade, ai meu Deus, Perfeito. Isso vai dar em quê? Acho que dá pra resumir nisso. Perfeita. É muito mais sobre a mensagem do que sobre si, né? A autenticidade. Às vezes é você ser um mensageiro de coisas boas, de coisas Perfeito. verdadeiras, de coisas que vão construir, ao invés de coisas que vão destruir, né? Exato. Nossa, perfeito. Obrigada pela presença. Ave Maria, Obrigada quando eu falei que eu tava aqui, eu digo assim, gente, é porque o agora foi tão forte, tá aqui, eu tô tão aqui nesse momento que a gente pode encontrar. Agora, tô aqui e eu tô realmente muito presente e eu acho que é isso, comunicar, a troca, esse lugar de olhar no olho, de estar intencionando algo com alguém, Exato. A gente tá conversando para que as pessoas assistam e se inspirem com isso. É muito forte. Exato. É muito forte. Muito bom. Obrigada a você, linda.
Obrigada a você que ficou com a gente até agora. E se você gostou desse podcast, deixa aqui um like, deixa também o seu comentário. Comenta alguma coisa que você gostou muito. E se você ficou com alguma dúvida, alguma sugestão, pode comentar que eu mesma vou responder. E se você quiser também falar com a Lari, pode deixar aqui que depois a gente manda a mensagem para ela. Um grande beijo para vocês, nos vemos no nosso próximo episódio e até lá!